Isso é Sérgio, isso é novo, isso é Sérgio. Então vamos lutar. Estamos em guerra, diz Netanyahu, depois do ataque sem precedente do Hamas contra Israel. Primeiro vou explicar o que é que está a acontecer, depois vou explicar por que razão o Hamas atacou Israel. Por favor, fica aqui até o final do vídeo. O exército israelita desencadeou uma operação contra o Hamas na faixa de Gaza e em território israelita depois de um ataque sem precedente com mais de 5.000 rockets. O Hamas pagará um preço sem precedente pela guerra que desencadeou contra Israel, foram as palavras do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que confirmou que o país está em estado de guerra contra o movimento islamita que controla a faixa de Gaza. Israel lançou vários ataques aéreos contra Gaza em retaliação pelos ataques da última madrugada. Por que razão a guerra entre Israel e a Palestina é milenar? Por que razão agora o Hamas decidiu, depois de algum tempo de silêncio, invadir Israel, que é uma das maiores potências militares do mundo? Se meter com Israel, tu tens que ter muita coragem, tem que ter um motivo muito forte para te meteres com Israel. Mas o problema é histórico, todos nós sabemos. Mas antes que te esqueças, se faz favor, faz um like nesse vídeo, meu irmão. Inscreva no canal. Ativa o som da notificação. Estamos aqui a falar de problemas globais que afetam a nossa política, a nossa economia, as nossas liberdades. É importante entendermos o que é que se passa no Médio Oriente, o que é que se passa na Europa, o que é que se passa na África, na América. Porque também não se pode viver distraído. Como então ser? Até porque também a cultura geral nos separa de muita gente. Atenção. Portanto, vamos aqui entender por que razão Israel ataca o Hamas, ataca a Palestina, por que a Palestina ataca Israel. Primeiro, vale lembrar, eu trouxe aqui esse livro com apoio, que é The Prisoner of Geography, é um livro de Tim Marshall, que eu recomendo, por favor, compra, leia, porque isso aqui é geopolítica global. Esse livro aqui vai nos ajudar a entendermos hoje o que está a passar no Médio Oriente. Para poder entender, temos que voltar para a história, ok? E acompanha, por favor, o meu raciocínio. Israel, hoje, tem como capital Jerusalém. Hoje. A capital de Israel hoje é Jerusalém. Mas, se voltamos para a história, perceberemos que a capital de Israel era Tel Aviv. Tel Aviv era a capital de Israel. A Palestina também era um estado independente e a sua capital era Jerusalém. Jerusalém, que hoje é a capital de Israel. Quer dizer que Israel usurpou Jerusalém à Palestina. Repito, a capital de Israel era Tel Aviv e a capital da Palestina era Jerusalém. Mas, segundo aqui Tim Marshall, que é uma figura incontornável a nível de geopolítica mundial, portanto, ele diz assim: durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel tomou controle de todo Jerusalém. Jerusalém, que era a capital da Palestina, da West Bank numa região daquela zona, e da faixa de Gaza. Em 2005, they left Gaza. Israel deixou Gaza, também por guerra. Okay? A Palestina pressionou e conseguiu recuperar pelo menos a Gaza. Porque em 67 Israel recuperou. Tomou posse de Jerusalém, tomou posse da West Bank e da Gaza. Mas em 2005 a Palestina retomou, conseguiu a Gaza, pelo menos, faixa de Gaza. Que até hoje, onde os palestinianos estão ali encostados, faixa de Gaza. But hundreds of thousands of the settlers remaining in the West Bank. Mas mais milhares de israelitas permaneceram em West Bank. West Bank é uma região também do Médio Oriente. Vês aqui no mapa. E aliás, atenção que o mapa de hoje não é o mesmo do mapa anterior, porque a Palestina hoje quase não está no mapa, no mapa do Google, não está. Por favor, me acompanhe aqui o raciocínio, se favor. Israel regards Jerusalém, it's eternal individual. Para Israel, Jerusalém é uma capital indivisível, eternamente indivisível. The Jews religion says that os judeus, a religião judaica, para os judeus, Jerusalém é o lugar onde Abraão realizou o sacrifício ao filho Isaac. Para os judeus, para Israel, é o lugar em que Abraão realizou o sacrifício ao filho Isaac. And the standard directed above, okay. Ou seja, é um lugar em que a pedra em que Abraão realizou o sacrifício do seu filho está presente. Portanto, Jerusalém é para Israel um dos lugares mais santo de todos os santos. Okay? O lugar mais santo de todos os santos para os israelitas, para os judeus, chama-se Jerusalém. Razão pela qual Israel, apesar de ter tido Tel Aviv como sua capital, sempre quis ter Jerusalém como sua pertença, porque em Jerusalém, para os judeus, que são israelitas,
é o lugar onde está a pedra em que Abraão realizou o sacrifício do seu filho Isaac. Entendemos que a guerra lá no Médio Oriente é religiosa. Para os palestinianos, Jerusalém has a religious resonance that runs deep throughout the Muslim world. Ou seja, para os palestinianos, Jerusalém tem um significado religioso incomensurável. Para os palestinianos, Jerusalém tem um significado religioso incomensurável. É o terceiro lugar mais santo para palestinianos. Ok? Palestinianos que são muçulmanos. Os israelitas são judeus, os palestinianos são muçulmanos. The city is regarded the ceremonious place in Islam because the Prophet Mohammed, profeta Mohammed, que é muçulmano, okay, que é palestiniano, que é o santo dos palestinianos, que é o santo dos muçulmanos. O profeta Mohammed disse que, ou seja, o profeta Mohammed disse que poderá ascender para o céu, e said that have ascended to heaven, disse que poderá ascender, ou disseram que ele ascendeu, que ele subiu aos céus, to heaven, from that same rock. É uma pedra que está presente em Jerusalém. Um lugar em que se diz que... Essa história é muito interessante. Percebe uma coisa. O lugar, a pedra em que para os judeus, em que para os israelitas, Abraão realizou o sacrifício do seu filho Isaac, quem cristãos sabe muito bem dessa história, é o mesmo lugar, é a mesma pedra em que o profeta Mohammed disse que ascendeu para o céu. Portanto, para os palestinianos, Jerusalém é o lugar em que o profeta Mohammed subiu, ascendeu aos céus, naquela mesma pedra. Para os israelitas, que são judeus, naquela pedra foi em que Abraão realizou o sacrifício do seu filho Isaac. E aquele lugar é o lugar mais santo de todos os santos que existem na face da terra. Se para mim, isso é como se fosse, estamos aqui a falar de 6, 9. Eu estou a ver 6, você está a ver 9. Isso é 6, não, isso é 9. Isso é 6, isso é 9, isso é 6. Então vamos lutar. Quem ganhar fica com a letra que está a ver. Israel está a ver 6. Ok? Palestina está a ver 9. Está a ver 9. O problema é que o centro é Jerusalém. O centro é Jerusalém. Aqui está a Palestina, que está a olhar para Jerusalém, como sendo o lugar em que o profeta Mohammed ascendeu para o céu, no mesmo lugar, na mesma pedra. E aqui está Israel, que está a olhar para o Jerusalém, como sendo o lugar e a pedra em que o profeta Abraão, ok, o profeta Abraão realizou sacrifício para o seu filho Isaac. Mesmo lugar, mas com visões diferentes. Razão pela qual Israel quer Jerusalém, Palestina quer Jerusalém. Portanto, vai ter Jerusalém. Aquele que ganhar a guerra. Temos que lutar para termos Jerusalém. As vezes que as guerras acontecem, param. Mas Israel tem estado cada vez mais a conquistar terrenos no Médio Oriente, cada vez mais. Tanto que Israel tem o controle do West Bank, tem o controle de todo Israel, tem o controle... E a Palestina está somente na faixa de Gaza, porque não conseguiu conquistar Jerusalém, ok? Mas a Palestina está na faixa de Gaza e também tem um pedaço de palestinianos dentro de Jerusalém, mas em West Bank. Esse ataque dos Hamas de Palestina contra Israel é somente a volta para a história. Os palestinianos não vão desistir nunca enquanto não tiverem Jerusalém em sua posse. Assim como também os israelitas nunca vão desistir enquanto tiverem Jerusalém em sua posse total. Qual é o objetivo final? O objetivo final é os palestinianos eliminarem toda a descendência dos israelitas para terem Jerusalém consigo, e também o objetivo final é os israelitas eliminarem toda a descendência dos palestinianos para terem Jerusalém em sua posse. Jerusalém é a terra santa que os dois querem. É uma dama em que o fulano quer, o fulano também quer. A religião é tão boa quanto má. Enquanto isso, inocentes, crianças, mulheres vão morrendo por causa da religião, da história. My God. Tem também questões económicas. Okay? Jerusalém é uma terra turística, faz muito dinheiro com turismo religioso. Tem também questões económicas aqui. A Jerusalém, se calhar, é uma das cidades mais importantes de Israel. Okay? Hoje em dia,
A capital de Israel é Jerusalém. Hoje em dia, Jerusalém é parte de Israel. Israel conquistou Jerusalém. Israel conquistou Jerusalém. A Palestina está quase que a desaparecer. Para os muçulmanos, para os palestinianos, não me garanto, não acho que poderão voltar a conquistar Jerusalém. Acho que perderam Jerusalém, porque eles estão agora somente na faixa de Gaza, em um pedaço, em um bocadinho estão em West Bank, mas Jerusalém hoje é capital de Israel. Jerusalém, tanto que muitos países já puseram as suas embaixadas em Jerusalém. Portanto, sinal de que portanto, os palestinos a Palestina vai ter que aceitar perder, e os palestinianos serão refugiados, como sempre foram, por resto do mundo. E tem mais aqui uma curiosidade: o nome da ofensiva chama-se Al-Zaq. Al-Zaq é um nome santo para os palestinianos. É uma mesquita santa palestiniana, ok? Faz o like, partilha, estamos juntos. Espero ter ajudado, quero contar contigo no próximo vídeo. Não abandone sempre sem fazer like, yeah? Estamos juntos, até já, família.